Bom dia, gente. Deus abençoe esse dia hoje, né? Estamos aqui tão felizes, alegres com a chuva. Como é maravilhoso, né? Receber do céu, receber do Senhor esse refrigério. Muda o ar, muda o clima, a respiração. Deus é perfeito em todas as coisas, não é verdade? Que possamos ser gratos por esse cuidado, por esse zelo de Deus conosco, né, com o mundo, com a natureza. É maravilhoso sermos dependentes de um Pai, um Criador tão poderoso e cuidadoso, não é verdade? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me trouxe no final de semana, que realmente foi uma frase, sabe? Aquelas frases que quando você lê, ela brilha e fica pulsando dentro de você. E foi dessa forma, com essa palavra, que Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa de estar ministrando ali numa igreja linda, com uns pastores abençoados. E eu queria estar compartilhando com vocês um pouquinho, porque realmente tem falado muito comigo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, só o versículo 9. Aqui era quando Paulo, já eram as últimas palavras de Paulo. Paulo estava preso injustamente. E Paulo, depois de tudo que viveu com o Senhor, de tantas experiências, né? De tudo que verdadeiramente ele foi e viveu com Deus, ele diz essa frase aqui, no caso, que era para o Timóteo, que ele está falando para Timóteo, mas que serve para todos nós, que ele diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Essa frase, para mim, mexeu muito com as minhas estruturas mesmo, que é algo muito forte. Aqui Paulo está falando, ele estava preso injustamente, ele já só tinha sofrido muito, ele já tinha passado por todo tipo de necessidade, por todo tipo de calúnia, ele já tinha passado muita coisa. E aqui ele falou: eu sofri sim. Fui preso sim. Fui chamado de malfeitor, fui. Mas a palavra de Deus nunca esteve presa. E isso é um ato incrível de um ser humano poder declarar isso, porque nós, muitas das vezes, egoístas que somos, quando a gente tem, por exemplo, uma dorzinha de cabeça, a gente fala: não, eu tô com dor de cabeça, não posso falar de Deus, né? Não posso expressar Deus na minha vida. Quando eu estou com algum problema, por exemplo, um problema no relacionamento com o casamento, não, estou com meus problemas, não quero saber disso agora, não posso expressar Jesus através das minhas atitudes, eu não falo sobre Jesus, eu não prego a palavra porque ela está presa aqui em mim, porque eu estou cheia de problemas, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja de qualquer forma. Às vezes a gente retém, a gente prende a palavra de Deus aqui. E Paulo falou para nós o quê? Eu sofri tudo que um ser humano pode sofrer. Eu estava aqui preso, eu estou preso, encarcerado, injustamente como um malfeitor. Mas a palavra de Deus em minha vida nunca esteve presa. Ele escreveu aqui essas cartas, né? Escreveu a Bíblia. 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E aqui essa carta tão preciosa que diz ensinamentos tão grandiosos aconteceu enquanto ele estava preso fisicamente. Mas a palavra de Deus nunca esteve presa na vida de Paulo. Nós precisamos entender que uma vez que a palavra de Deus é pregada em nós, sabe o que é ser pregada em nós? Ser mesmo colada em nós, martelada em nós. Quando você prega um prego na parede, ele fica fixado ali na parede, ele se torna ali grudado na parede. E é desse jeito, quando a palavra de Deus é pregada em nós, quando você tem a palavra de Deus pregada em você, você consegue pregar.
porque não é você, é o Espírito Santo de Deus que fala através de você. Seja no seu modo de andar, seja no seu modo de falar, seja no seu abraço, você está pregando o amor de Jesus, pregando a palavra de Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua vida. E é como Paulo falou, a palavra de Deus não está presa, ela não pode estar presa, porque Deus é infinito, é poderoso demais para ele ficar preso dentro dos nossos problemas. Então que a gente venha entender esse privilégio, a honra que é a gente poder expressar, liberar a palavra de Deus através das nossas vidas, porque o Senhor falou isso para todos nós, para os discípulos de Jesus, para todos os cristãos: ide e pregai a palavra de Deus. Ide e pregai a palavra de Deus. O que é isso? Ide e grudar em alguém a palavra de Deus. Ide para todo lugar que você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua igreja, onde você estiver, onde a sua vida estiver, você deve estar pregando a palavra de Deus em alguém. Seja, como eu falei, não só por palavras, mas por atitudes. Olha só o que diz a palavra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 6, diz assim, também uma carta escrita por Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim, ele está falando que quem é justo pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isso é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Aqui ele está falando que nós não devemos julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é pregar Jesus, pregar a palavra de Deus para as pessoas, que quem faz o julgamento é Deus. Então a gente não deve escolher, selecionar, eu só vou pregar para quem eu acho que vai para o céu, para quem eu acho que vai para o inferno. Não, nosso trabalho aqui é ide e pregai o evangelho. O julgamento vem só do Senhor. Versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Olha só, que a palavra de Deus está em nós, na nossa boca e no nosso coração. Isso é o que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é a palavra que devemos pregar. Versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregues? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Coisas boas, que é o quê? As boas notícias, que é o evangelho de Deus. Então que a gente venha ter se despertar na nossa vida tem um propósito, todos nós temos um chamado do Senhor, que é expressar Jesus, que é pregar as boas novas, que é levar, né, a palavra de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pregar a palavra de Deus não é com interesse, mas é por opção de entendimento de quem é Jesus. É pela fé que nós cremos, que fomos chamados para isso. A palavra de Deus requer que seja conquistada por todos, independente, sem julgamento, sem acepção de pessoas. E que a gente entenda que não é pela motivação, pela intenção de ser reconhecido, de ser popular, de ser visto, não. É se colocar na posição de ser fiel a Deus, de ser fiel ao seu chamado, de ter tanta paixão por Jesus que ela não fica presa em você, ela precisa ser exposta, ser pregada para que todos queiram, né? Para que todos recebam desse amor, recebam dessa vida e recebam a presença do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra realmente possa tocar na sua vida,
que a gente possa entender o que Paulo quis falar aqui, que mesmo preso, que mesmo com problemas, que mesmo talvez aqui sendo maldito, né, assim, como malfeitor, sendo uma pessoa caluniada, perseguida, ferida, não importa. A palavra de Deus não deve ficar presa em nós, ela precisa ser liberada. Amém? Deus abençoe a sua vida. Procure ler a palavra de Deus, procura ter conhecimento da palavra de Deus, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, permita-se que a palavra de Deus preencha a sua vida, preencha seu coração, transforme a sua vida, que através da sua conversão, da sua transformação, a palavra será pregada de forma verdadeira. Amém? Deus te abençoe.